Brasil, o crescimento da violência aumentou a pressão de alguns setores pela redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é sério e envolve alguns aspectos que têm que ser analisados em profundidade antes de se jogar os jovens para dentro das prisões. Envolve principalmente a questão educacional e da escola como espaço de pertencimento e de inclusão social. A APEUESP promoveu uma webconferência com a presença de estudiosos e especialistas para debater e compartilhar ideias sobre o assunto. Nós estamos assistindo e ouvindo as discussões aí em torno de que medidas tem que tomar, por exemplo, para reduzir as ações de menores infratores. Eu prefiro querer entender, eu acho que o papel da APEUESP é esse. Porque a gente quer entender por que é que esse menor é infrator. Por que é que esse menor, tá certo, agiu de uma forma que não é condizente com o relacionamento humano numa sociedade democrática como a nossa. Então, esse debate da maioridade penal, e que tem até leis, projetos prevendo a redução hoje de 18 para 16 anos, hoje eles até nem têm, no caso do menino infrator, não seria nem prisão, eles cumprem outro, mas querem mesmo a prisão. Eu não acho que a cadeia vai resolver. Eu acho que na verdade, a APEUESP tem esse acúmulo e entende que se investir mais em educação pública, se os governantes investir mais, colocar mais recursos na educação, valorizar mais a escola, valorizar mais o professor, tornar a escola mais atraente, com certeza nós vamos ter jovens aí para construir, e por que não dirigir este país. Eu acho dessa forma. Então, essa é a importância desse debate para nós. A adolescência e essa fase da juventude está se descobrindo, está se afirmando, está desafiando. E nós estamos sentindo isso na escola. Nós estamos sentindo isso na sociedade como um todo. E não estamos sabendo como lidar. A adolescência não é homogênea. A adolescência é heterogênea. Não existe uma adolescência idealista. Existe uma adolescência real, concreta. Uma coisa é a adolescência de um jovem negro, de um jovem da periferia. Outra coisa é a adolescência dos apartamentos, dos jovens que vivem na internet. Nós temos que saber, quando falamos da adolescência, de que adolescente nós estamos falando. Ainda o espaço de interação de crianças e adolescentes na escola pública, legalmente ainda está circunscrito à ideia de grêmio estudantil. Mas grêmio só interessa a CDF. Crianças e adolescentes têm outros interesses, têm outras formas de sociabilidade infanto-juvenil, e nós não estamos prestando atenção quanto a essa diversidade de interesses de crianças e adolescentes que precisam ter outras instâncias que os disputem. Hoje, criança e adolescente são disputados por todos os setores da sociedade, com ênfases, com impactos, com apelos diferentes. E nesse jogo da disputa pela atenção, pelo tempo e pelo empenho da criança e do adolescente, quem mais tem perdido certamente é a família. A família cada vez mais se desonerando das suas atribuições, das suas responsabilidades, e tem perdido a escola também. Esse desencantamento do adolescente, do jovem adulto, no ensino médio, por exemplo, abandonando a escola, as altas taxas de evasão, é um indicativo de que essa escola não está sendo suficientemente interessante para conquistar o seu tempo livre, para fazer ele se empenhar, se dedicar às tarefas ou às atividades protagonizadas na escola, no entorno da escola. Que o professor tem dificuldade sim, mas também falta muita informação, e falta condições para esse professor trabalhar com os adolescentes de vulnerabilidade. Porque hoje a gente recebe nas escolas alunos oriundos
de todas as classes sociais, enfim, de todas as situações que muitas vezes são produzidas pela sociedade. E nós temos essa dificuldade, sim. Os alunos que são egressos da Fundação Casa, são da Semi-Liberdade, ou estão em liberdade assistida, ou cumprindo medida de prestação de serviço à comunidade, que muitas vezes são colocados nas escolas, eles acabam sendo tarefeiros. Esse olhar para esse adolescente, não só esse adolescente, porque ele está naquela condição de aluno, mas já é etiquetado como adolescente infrator, é muito difícil você reverter essa etiqueta nesse menino. Na verdade, tratar de redução da maioridade no público educacional e reduzir a maioridade penal no Brasil, na minha compreensão, seria como nós afirmarmos, já que não temos competência para educar, então vamos encarcerar. Já dizia na Idade Média Pitágoras, educai as crianças e não será necessário punir os adultos. Ou já dizia o escritor Victor Hugo no século XVIII, né? Cada escola que se fecha, uma prisão que futuramente vai se abrir. Então, na verdade, o caminho exatamente está na educação, está na inclusão social. Então, essa reflexão é muito importante a partir do momento que nós estamos aqui no Sindicato dos Professores, numa instituição que tem toda uma trajetória, um histórico de lutas educacionais e sociais nesse país. O que vocês estão entendendo por punição? É virar uma luta de boxe? Professor e aluno? Como é que é isso? Né? Ou é nós refletirmos se a escola está pronta para receber este jovem, que não é o jovem não é a jovem que eu fui, que já não era boa escola para mim. Para mim já não era. Como já não deve ter sido para o Márcio, porque ela é a mesma escola que Dom João VI trouxe para o Brasil e que aí está. Ela é a mesma escola. Quem mais inovou em termos de educação no Brasil? Na minha opinião, foram os jesuítas. Quando deu aula para os índios e dava isso, tá certo? Inovou. Era muito mais inovador do que a nossa escola hoje, com tudo, com internet, com um monte de coisa, com avanço tecnológico que aí nós temos. Então, para mim, eu acho que precede uma questão. E eu, quando fui relatora das diretrizes de carreira, eu tratei de um ponto que ele tocou muito forte, que foi como é que a gente poderia pensar um processo de humanização desse espaço que não é mais humano e que é composto de seres humanos. O Conselho Estadual de Representantes da APUESP manifestou-se contra a medida anunciada pelo governo do estado que permite a professores efetivos e admitidos em caráter temporário ampliarem sua carga de trabalho semanal para até 65 horas. Para a presidenta da APUESP, o governo do estado não tem tido sensibilidade para tratar os professores, os trata como escravos da educação. As horas extras serão contratadas na condição de professor temporário, portanto, com direitos trabalhistas bastante reduzidos. Para a professora Maria Isabel, o que está por trás é a política de desoneração do governo. É desvalorizar os professores. Tipo, quer ganhar um pouco mais? Dá mais aulas. O CR aprovou a participação dos professores no Dia Nacional de Paralisação, convocado pelas centrais sindicais, que acontece na quinta-feira, dia 30 de agosto. Nesta data, haverá um ato com entidades estudantis, da juventude e da educação na Praça da República, às 13 horas. Em seguida, caminhada até a Avenida Paulista, em defesa da escola pública, do piso salarial profissional nacional e pela valorização dos profissionais da educação.